Moisés se escreveu na lei e os profetas, anunciaram a Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu Natanael: porventura pode vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Porque Nazaré não era bem vista, era uma cidadezinha insignificante, como Catanduva. Pode vir boa coisa de Catanduva? Se eu fosse de Montreal já seria diferente. Pode vir boa coisa de Nazaré? Filipe 5. Vem e vê, constata, vai lá e sente. Muda teu conceito pela sua percepção. Não julgue. E para terminar, porque já são 20. Você vê como que a gente bate o olho e julga, né? Mas é verdade, nós já temos tudo pronto na cabeça. Para mim é a mão de Deus, né? Veja só. Quem sabe a vontade de Deus? Quem sabe a vontade de Deus? Eu estou dizendo isso porque os nossos preconceitos, eles muitas vezes estão estabelecidos em cima disso. Deus assim quer. Deus assim determinou. Então, para encerrar as nossas considerações da noite, eu queria perguntar para vocês: quem é que conhece a vontade de Deus? Quem conhece? Pensa. Que bom, quando eu precisar, então eu venho te procurar aqui em Toronto. Não. Quem conhece a vontade de Deus? Ninguém conhece a vontade de Deus. Os livros sagrados foram escritos pelos homens. Jesus não era Deus. Jesus poderia dizer: eu e meu Pai somos um, dizendo que ele estava integrado com o Pai. Mas a vontade de Deus, ele nunca disse qual é a vontade do meu Pai. Ele dizia: a vontade do meu Pai é essa, mas isso foi traduzido pelos homens. Então ninguém sabe qual é a vontade de Deus. Inclusive no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que é necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Questão 256. O que é a vontade do homem e o que é a vontade de Deus? Voltamos aqui para a nossa iceberg tão famoso. Nós não sabemos nada nem sobre a nossa vontade, que está aqui na inconsciência, quanto mais da vontade de Deus. A vontade de Deus, nós sabemos as coisas aqui da ponta do iceberg, da consciência aqui da ponta, da pontinha, mas nós não sabemos das coisas profundas da nossa vida. Nós não sabemos, e a vontade de Deus, ela muda de tempos em tempos. A vontade de Deus muda de tempos em tempos. Pensem comigo, gente. Nós estamos chegando ao final. Sei que vocês estão cansados. Eu também estou. Deus é imutável, diz no livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é imaterial. A vontade de Deus aqui é a mesma vontade de Deus aqui? Hã? É a mesma. E a noção que nós tínhamos de vontade de Deus aqui é a mesma que aqui? Então veja que a vontade de Deus, ela é mutável
evolução humana. Australopithecus afarenses, Australopithecus africanos, Australopithecus robustos. Surgiu na mesma época que o Homo habilis. Veja que aqui bifurcou a evolução, né? Aqui seguiu uma evolução e aqui redundou no Homem sapiens, que logo em seguida nós vemos o Homem erectus, o Homem sapiens de Neandertal, o Homem sapiens, enfim, o Homem sapiens, depois o Homem científico. Eu só estou mostrando isso porque a vontade de Deus aqui era a mesma. Só que aqui, um trovão era a vontade de Deus. Hoje em dia nós sabemos que o trovão é um fenômeno da natureza. Para algumas pessoas, quando surgiu a AIDS, eles sabiam que era a vontade de Deus para castigar os homossexuais. Depois a ciência, graças a Deus, apareceu, nós temos uma ciência evoluída, e mostrou que isso era uma grande besteira, que as pessoas heterossexuais também pegavam AIDS. Mas se não houvesse ciência, o que a peste, durante a sua devastação na Europa, na Idade Média, era a vontade de Deus. E ninguém provava que não era. Veja então, nós não sabemos qual é a vontade de Deus, e a nossa noção de vontade de Deus é relativa. Sinto muito vos avisar. Então, os nossos preconceitos não podem ser estabelecidos em cima de vontade de Deus. Porque daqui 200, 300 anos, a nossa noção sobre a vontade de Deus é diferente. Estão me fazendo entender? De uma noção sobre família, sobre sexo, sobre costumes. Aqui era um carinho tremendo, quando vocês pegavam uma fêmea para tirar piolinho. Pega a tua esposa hoje para tirar piolinho para você. Não, mas dá para notar que aqui são... Lembra que eu mostrei as mentalidades, os valores, as crenças, os preconceitos? Aqui tinha um jeito de ser. Aqui, o jeito de ser, aqui estavam comendo um mamute, aqui um dinossauro, não sei. Hoje em dia a gente come com garfo e faca. E cozinha. Existe sal. Existe pressão alta por causa do sal. Existe uma série de coisas. Mas aqui, veja só, os costumes e os valores diferentes. Você acha que se chegasse uma outra família com fome, essa família ia dizer assim: senta que todos vamos comer fraternalmente em nome de Deus? Era uma paulada só, não era nem paulada, era ossada, porque pegava o osso do mamute e dava na cabeça do outro. Então veja que as coisas vão mudando. Essa noção diferente, são, olha que crianças, é uma noção diferente. Essa já fazia um penteadozinho, olha que bonitinho. Que a vaidade é uma coisa atávica, né? Principalmente na mulher, né? Homem não tem vaidade, né? Ainda bem que você está aprendendo a lição. Veja, essa aqui também, olha, tem uma Maria Chiquinha. E é bom que se diga que nós viemos daqui, viu, gente? Porque a espírita só reencarnou da Catarina de Médici para diante.